Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, doutor Rodrigo Campanassi. Tudo bom, doutor William? Boa noite, doutor Carlos. Parece que está travando um pouquinho lá com o doutor Carlos. Acho que está travando bastante. Só aguardar um pouquinho, doutor. Só regularizar a situação ali do doutor Carlos, a conexão. E como estamos, doutor William? Como vai a advocacia no Espírito Santo? Bastante correria, né? Mas satisfatório, graças a Deus. Previsão de algumas plenárias aí pro mês de abril, né? Estou sabendo que deram um sucesso aí. Foram procurados por vários clientes. E me parece que tem uma sequência muito boa de júris, né? A gente está aguardando confirmação, mas a princípio tem uma sequência para o mês de abril de um total de 5 plenárias, né? Olha que 4 maravilha. delas no Espírito Santo e uma em Santa Catarina, a princípio. Não, eu tenho certeza que o resultado vai ser maravilhoso. Você e o doutor Carlos são fora de série no plenário e eu tenho certeza que não existe outro veredito senão absolvição. Bom, antes do doutor Carlos entrar, vamos batendo um papo aqui, doutor William, sobre o que a gente está pretendendo, o projeto. Eu gostaria até de pedir a todas as pessoas que venham assistir essa live, tiverem interesse sobre o assunto, toda segunda-feira, nesse horário, né, entre 8 e 9 horas, a gente tem um projeto que é justamente a gente apresentar os casos vivenciados na área criminal, sobretudo no Tribunal do Júri. São 5 tribunos que assumiram essa função, né, esse projeto, e a gente tem aí se esforçado muito para levar esse tipo de informação, porque eu sempre falo, doutor William, que existe um grande problema no Brasil, né? A gente aprende todas as ciências, todas, sem exceção. Só que a gente não aprende aquela que influencia tudo, a todo e a todos os momentos, que é o direito. E, sobretudo, o direito penal, o direito criminal, o Tribunal do Júri, que é um plenário que é talvez no Poder Judiciário, talvez não, certamente no Poder Judiciário, de todas as instâncias, a única que é, de fato, democrática. E eu costumo dizer que eu confio muito mais nos meus jurados do que nos nossos juízes. Sabe por quê? Porque o jurado, ele entra para o plenário do Tribunal do Júri e para julgar aqueles crimes, a gente fala crimes dolosos contra a vida, crime que alguém matou alguém, né? Matou com vontade de matar. Ele não vai para o plenário, como regra, já com uma pré-disposição ou um pré-julgamento de que ele é uma autoridade, que ele é superior àquele réu. Muito pelo contrário, são pessoas do povo que julgam o próprio povo. E o que é básico, no Tribunal do Júri, ele respeita o contraditório e a ampla defesa, que no júri a gente não tem só a ampla defesa, a gente tem a plena defesa, a plenitude de defesa. E isso é muito importante para a gente,
e eu tenho certeza que tanto o Dr. Carlos quanto o Dr. William vão concordar comigo. A gente, infelizmente, hoje no Poder Judiciário, o Judiciário virou simplesmente uma maquiagem de justiça. Né? E por que eu estou falando isso? Porque o Poder Judiciário, muitas das vezes, você vai tentar despachar com o juiz, com o desembargador, com o ministro. Né? Às vezes é mais fácil despachar com o ministro do que com o juiz de primeira instância. Mas você vai despachar com uma pessoa dessa, muitas das vezes você tem que passar pela barreira da secretaria, pela barreira do estagiário do gabinete, pela barreira do assessor do juiz, para chegar no juiz e tentar mostrar para ele. Só que, na grande maioria das vezes, você vai tentar despachar e ele vai simplesmente, ou não vai dar bola, ou ele vai falar, não, fala com o meu assessor, porque, na verdade, ele nem sabe o processo que está julgando. Né? Vai tomar conhecimento 30 minutos antes. E o grande problema é que já chega com aquela ele coloca aquela manta, aquela toga, e ele acha que, de fato, ele é superior àquele indivíduo que está sentado no banco dos réus. Né? E tem um tal também que juiz hoje, infelizmente no Brasil, é simplesmente despachante de ato de Ministério Público. O que o Ministério Público fala, ele acolhe. Então é uma dificuldade. A gente começa a fazer pedidos, faz prova, elenca, mostra para ele, fala, excelência, eu preciso produzir prova, eu quero mostrar a verdade, que seja contrário, que seja favorável ao meu cliente, mas eu quero mostrar a verdade. E ele indefere. Aí você pede, né, tem previsão legal, pede a oitiva, não, você pede a careação de testemunhas e ele indefere, ele autoriza que a testemunha vá embora e nem te avisa no final da audiência, não, já liberei a testemunha, não vou autorizar, não. E aí você tem toda uma dificuldade. Aí o Ministério Público faz qualquer pedido que seja de juntada de documento, ele autoriza. Você pede a mesma juntada de documento, ele indefere, porque ele entende que não, é desnecessário esse documento. Então é uma grande dificuldade. E hoje, doutor William, eu tenho certeza, e isso é importante para a gente, para quem está assistindo, sobretudo para aqueles novos advogados. A gente tem uma dificuldade que é o seguinte, o Poder Judiciário, nesses juízes togados, e eu tenho certeza que o doutor Carlos vai concordar comigo, cada vez mais ele quer impor para a sociedade um juiz atuante, um juiz proativo, um juiz que exerce uma jurisdição, não que ele é inerte, não que ele fica parado esperando ser movido, mas sim um juiz que ele quer atuar como o defensor, né, o justiceiro, o Batman da sociedade moderna, aquele que faz a justiça ou a justiçaria em nome de uma coletividade. Só que a função do juiz não é essa. Né? Para isso nós temos um poder judiciário. Por que o juiz tem que agir enquanto ele quebra a imparcialidade, ele quebra a própria estrutura do devido processo legal? E mais, doutor William, doutor Carlos, quando o juiz quebra essa imparcialidade, quando ele quebra essa isonomia, esse princípio básico que o juiz ele tem que estar equidistante das partes, ele tem que estar afastado, né, da pessoa e analisar o processo, ele tem que sentir o processo. Quando ele quebra isso e ele quer produzir prova, ele defere todas as provas da defesa, e ele quer ser proativo, juiz, ainda hoje, com a reforma do processo penal, decretando prisão preventiva de ofício, sem requerimento, sem representação, isso é um absurdo. É mostrar que o Poder Judiciário no Brasil, né, salvo a mão do Dr. Carlos, que de vez em quando passa aqui na nossa terra, mas mostra que o Poder Judiciário no Brasil, ele é justamente essa mão grande que quer pegar, e quer pegar quem? O cidadão, ele quer pegar o seu direito. O advogado criminalista, ele não defende o criminoso, ele defende a lei, ele defende o Estado democrático de direito. O indivíduo, se errou, vai ser punido, mas que ele seja punido nos critérios e no limite legal. E é isso que a gente quer aqui. Hoje a nossa live, ela fala justamente desse poder judiciário que atua de uma forma ostensiva, de uma forma, né, muito proativa,
Mas enquanto que a advocacia, quando eu comecei, quando o doutor Carlos começou, e eu tenho certeza que ele vai concordar comigo, era uma advocacia completamente diferente, era uma advocacia que levava em consideração a uma atuação passiva do advogado. Não provou, o juiz está equidistante, o juiz ali ele conhece o direito, se o Ministério Público não provou, ele vai absolver, porque o juiz ele não quer condenar por condenar, ele vai ser ali, vai respeitar o devido processo legal. E hoje a gente vê que juízes, eles simulam, eles fogem, tal como você viu aí, nulidades na Lava Jato, os juízes simulam, forjam, acordam com o Ministério Público, uma forma de quê? De produzir uma prova melhor. Esse procurador não atua de uma forma que seja aconselhável para condenação, então muda esse procurador e dá conselhos e aconselhamentos. Então, contra essa atuação do Ministério Público, muitas vezes com o conchavo do juiz e o juiz atuando também proativamente, que a própria OAB percebeu e ela inaugura no final de 2018 e com muita atuação a partir de 2019, de um provimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o provimento 188 de 2018, que ele vai falar o seguinte: advogado, não seja mais passivo. Hoje você tem a obrigação de produzir prova. E criou o Instituto da Investigação Defensiva. Doutor Carlos, passo a palavra para você. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, doutor William. Estão me escutando bem? Boa noite. Antes de mais nada, é imensa satisfação de estar aqui mais uma vez. Mais um tijolinho nessa estrada que vem sendo pavimentada há alguns meses por todos nós, incluindo aí doutor Alfredo Posser, incluindo aí doutor Adriano, não é? E desde a faculdade, doutor William, doutor Rodrigo, nós somos programados para colocar na cabeça que o ônus da prova é de quem alega. O ônus da prova no processo penal, ele é do Ministério Público. Nobres colegas que nos acompanham, que estão na nossa live tradicional de segunda-feira, isto já não é o suficiente para resolvermos as demandas advindas da advocacia criminal, principalmente no rito do tribunal do júri. Chegar no júri nos dias odiernos e falar que o ônus da prova é da acusação não é o suficiente para nós chegarmos a contento. Quando eu digo a contento, para nós conseguirmos 4 votos dos 7. Nós precisamos hoje de muito mais. O doutor Rodrigo disse aí do provimento 188 da OAB, né? Inclusive, o doutor Rodrigo já fez uma investigação defensiva para nós, num processo da mais alta complexidade que tramitou na comarca de Juiz de Fora, que fez o diferencial. E é muito importante esta questão da investigação defensiva, porque, via de regra, não é prova. Aquele trabalho técnico feito na fase inquisitorial por peritos da Justiça, por peritos da delegacia, dificilmente será contraposto, conseguiremos ter credibilidade, tá, na plenária, se não contratarmos um assistente técnico, se não buscarmos a questão da cadeia de custódia para conseguirmos fazer o diferencial e, ao menos, equilibrarmos a balança da justiça. Essas minhas considerações iniciais. Passo a palavra ao doutor William Moreira para que nós possamos continuar a tecermos considerações a respeito da temática.
Primeiramente, aí, boa noite a todos. Boa noite ao doutor Rodrigo Campanassi, que vai explanar, eu tenho certeza, muito bem sobre um tema que ele domina, né, que é a questão da investigação defensiva. Também, boa noite também ao doutor Carlos Hernandes, mais uma vez aí com a gente, nesse encontro semanal de toda segunda-feira, fazendo bate-papos com temas relevantes ao rito do Tribunal do Júri. E também, boa noite a todos aqui que estão nos prestigiando, nos assistem. Enfim, eu vou iniciar minha fala pegando um gancho inicial daquilo que o Dr. Rodrigo ele disse. E muito bem dito, né? O Dr. Rodrigo ele sempre deixa bem claro, bem transparente, que ele prefere os jurados dele do que os juízes, né, que julgam os processos. E isso tem uma certa coerência, levando em consideração as experiências do dia a dia daqueles que labutam na esfera criminal. Por que eu digo isso? Porque quantas vezes os advogados criminalistas, né, que são militantes, já despacharam já com o magistrado e explicaram detalhadamente um motivo por que fizeram um determinado requerimento, seja de liberdade, seja relativo à produção de uma determinada prova, enfim. E quando vem o despacho ele não tem nenhum tipo de coerência com aquilo que foi dito. E eu vou mais longe. Às vezes a gente vai tem algum recurso tramitando no TJ, nos TJs aí do Brasil, e quantas vezes a gente apresenta memoriais para os desembargadores, o desembargador relator, o revisor, o vogal, despacha antes da data do julgamento, e a gente sabe que o voto do relator já está pronto, e na hora, quando a gente acompanha na sessão, depois da sustentação oral, a gente verifica que nada daquilo que foi dito ou foi escrito está sendo combatido no acordo, né, no voto do relator. E ainda eu vou mais longe quando a gente fala de Tribunal de Justiça. Quantas e quantas vezes nós, advogados criminais, já tivemos a oportunidade de acompanhar a sessão como um todo e verificar quantas divergências houve, quantos votos que não foram acompanhados pelo relator. Normalmente é unânime, a gente só verifica unânime. Eu me recordo que eu participei fiz uma sustentação oral, deve ter uns 15 a 20 dias, e onde que pela questão da agenda, né, o meu recurso ele foi um dos últimos a ser colocado em pauta, e por consequência acabei acompanhando a sessão inteira. Não houve uma divergência até o horário que eu fiz a sustentação oral, que foi cerca de 90% dos julgados naquela data. Enfim, e por conta disso, aí remetendo realmente ao próprio tema, nós advogados, né, nós temos hoje a função não de ter a nossa tese defensiva acolhida, porque muitas vezes essa tese ela não é a tese de absolução. Às vezes é uma aplicação da reprimenda nos moldes legal, uma desclassificação, enfim. Hoje a gente tem a função de descondenar o acusado. O acusado ele chega condenado, né? Qual seja rito ordinário, o indivíduo ele virou investigado, depois ele se tornou denunciado. Esse indivíduo, esse membro da sociedade, pode ser um criminoso habitual, pode ser um membro respeitável da sociedade, esse indivíduo está condenado. A função do advogado é descondenar esse indivíduo. E quanto mais eu advogo, eu percebo que o advogado ele tem que recorrer a cada dia a mais ferramentas para fazer isso. Seja contratando uma investigação defensiva eficiente, seja habilitando assistente técnico dentro do processo. Hoje eu percebo que a advocacia ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser mais atuante dentro do processo. Aquilo que determina a redação do artigo 156 do Código de Processo Penal, cada dia que passa, eu vislumbro que está menos valendo. O ônus da prova, aquilo que alega, esquece isso. O ônus da prova é da defesa. Infelizmente,
infelizmente, né? Infelizmente. E nada mais justo quando entrou em vigor o provimento da OAB, o 118 de 2000, o 188 de 2018, que permitir que os advogados fizessem também a investigação deles no processo, né? Porque já existia o PIC, né? Procedimento Investigatório Criminal para o Ministério Público, que foi chancelado pelo STF desde 2015. Então, até mesmo pela questão da paridade de armas, nada mais natural que fosse permitido aos advogados também recorrer a essa ferramenta tão importante hoje no processo penal. E assim eu encerro as minhas considerações aí, Sérgio, vou devolver a palavra para quem realmente tem algo a contribuir sobre esse tema, que é o Dr. Rodrigo Campanassi. Deixa eu fazer uma colocação com relação a essa parte, inclusive respondendo até uma colega aqui que fala, por isso é extremamente necessário o juiz das garantias. A gente vai enfrentar um problema com relação ao juiz das garantias, primeiro pela composição do Supremo Tribunal Federal, tá? Esse Supremo Tribunal Federal, em que pese ali, aqueles mais tradicionais, aqueles mais antigos, eu tenho particularmente mais estima com relação a eles, por mais que tenha um ou outro ali que seja mais polêmico, mas esses juízes que estão lá, esses ministros que estão lá, recentemente têm se mostrado um tanto quanto meio complicado. Então, por uma decisão liminar inicialmente de um dos ministros e agora com o Fux sentando em cima literalmente do juiz das garantias, a gente vê que eles não querem sair desse juiz atuante, então provavelmente a gente vai ter ali algumas repercussões muito tristes no tribunal do júri. Então, provavelmente a gente não deva ter no tribunal do júri o juiz de garantias, até porque eles entendem que o juiz de garantias do tribunal do júri já seria o juiz presidente do júri. E a gente sabe que não é assim que não funciona isso, dependendo do juiz, a gente vai ter muita dificuldade. Mas com relação a isso que o doutor William falou, doutor William, há um tempo atrás, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela criou um procedimento semelhante ao procedimento, ao PIC, né? Bem semelhante a esse processo de investigação, esse procedimento de investigação criminal do Ministério Público. E ela tinha dado ali a capacidade do defensor, por leis e tal, e normas estaduais, o defensor público poderia até requisitar documentações, poderia atuar de uma forma mais... infelizmente, isso foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e eu lembro que a ministra Carmen Lúcia, ela inclusive disse o seguinte, que no Brasil não pode ser admitido superadvogados. Ou seja, ela demonstra um certo preconceito ou uma certa intolerância a uma atuação de advogados combativos. O juiz ele não quer o advogado que seja combativo, que seja atuante. Ele quer simplesmente aquele que faz o que todos os outros fazem, que é simplesmente peticionar e ele vai indeferir e ficou por isso mesmo, né? Hoje a gente sabe que os juízes, muitas das vezes, eles decidem contrário à lei, eles desrespeitam a lei, mas desrespeitam a lei, assim, taxativamente, porque eles sabem que muitas das vezes o tribunal vai passar por cima, que o tribunal não vai analisar essas questões. Nulidade virou letra morta na lei. Então, essa é a importância do advogado saber atuar com devido processo legal. Aqui, ó, tem um colega que acabou de falar, o Adriano, né? Não criamos esperanças com o juiz de garantias. De fato, Adriano, eu não tenho muita esperança com o juiz de garantias, porque existe uma grande possibilidade de ser simplesmente um chancelador daquilo que a gente já vê no própria primeira fase do tribunal do júri, né? Quem aqui, nesses anos todos de advocacia, doutor Carlos, eu, doutor Alfredo, doutor Adriano, mas eu tenho uma experiência relativa com relação ao júri, né? Já são muitos anos desde o meu primeiro júri, muitos anos mesmo. Acho que o doutor William ainda era uma criança, adolescente, mas eu lembro que no tribunal, né, nessa fase, nesses anos todos, eu
Nunca vi. E aí, ó, é verdade, eu nunca vi, na primeira fase, nenhum juiz decotar a qualificadora. Eu nunca vi, na primeira fase, nenhum juiz reconhecer que não era um caso de um homicídio torpe, mas sim era o caso de um privilégio. Nunca vi. Eles sempre dizem que quem deve julgar é o juiz natural. Só que eles recebem a denúncia da forma que recebeu. E aí isso dificulta, cerceia de fato a defesa. Mas vamos falar sobre a investigação defensiva. Doutor William, doutor Carlos, o que vem a ser essa investigação defensiva? É o advogado, de fato, atuar. Atuar como no processo? Essa que é a grande questão. Não é simplesmente chegar o advogado, sentar numa sala de audiência, preparar um conjunto de perguntinhas e sair fazendo pergunta e achar que está atuando no processo, que está defendendo, que está exercendo a ampla defesa do contraditório. Não! É o advogado, porque existem informações que estão no Ministério Público e muitos advogados não sabem, né? Existem ali interceptações telefônicas que muitas das vezes elas não podem ser julgadas no processo. Por quê? Porque foi quebra de sigilo, né? Porque foi ali um grampo telefônico, mas o promotor ele tem essa ciência, então ele já sabe. Eu tenho um caso de uma cliente que outro dia eu fui na delegacia e o delegado virou e falou assim: olha, você estava na casa do seu pai essa semana. Como que ele sabia que ela estava na casa do pai, se não é por interceptação clandestina, né? Não tem como saber disso, por quê? Porque ninguém sabia, nem o marido da pessoa, né? Nem o cunhado, nem a vizinha não sabia. Como que eles sabiam? Entendeu? Então a gente enfrenta uma série de amarguras no processo penal e o advogado tem que ser atuante. De que forma? E aí que vem a grande questão. Eu já tive um caso, e eu já até trabalhei esse caso aqui, a gente até, na última oportunidade que eu tive de expor um caso prático, mas eu acho que é interessante, aquela atuação mesmo. Abriu fase para o plenário do júri, e eu tinha que arrolar testemunha. Então, o juiz virou e falou assim: fase 422, indique quais as provas você pretende produzir. E aí, aqui, muito tempo antes, né, tem muitos anos esse processo, eu tive aquele lampejo: poxa, a mulher está sendo acusada de tentar matar o marido. Ok. Ela deu veneno de rato. O indivíduo não morreu. E eu parti do pressuposto que veneno de rato não matava rato no Brasil, vai matar um ser humano, né? Eu não estou falando de chumbim, não. Aquele chumbim mata, mas aquilo é proibido no Brasil. Veneno de rato nacional, minhoca, da terra, nativo nosso. E aí, o que acontece? Eu fui investigar e eu vi que ali ele possuía um antídoto dentro da própria composição. Poxa, aquilo ali foi um início, um lampejo de um início de uma investigação defensiva. No mais, então, como o doutor Carlos falou, a grande maioria das vezes são casos emblemáticos que a gente vê que se nomeia assistente técnico, e aí se nomeia um perito mesmo para que ele combata quem? Ele combate um laudo pericial. Eu lembro de um caso aqui muito famoso em Juiz de Fora, em que um perito foi contratado para uma análise, foi uma socialite, uma mulher muito rica, que ela teria dado uma festa particular em casa com mais 2 rapazes, à base de bebida alcoólica e maconha, acho que cocaína, e um desses rapazes teve um surto psicótico, começou a agredir, de acordo com as informações, tá? Começou a agredir essa socialite, o outro rapaz foi defender. Quando o outro rapaz vai defender, ele segura e tal, eu sei que esse indivíduo que é muito mais forte do que o outro, ele foi imobilizado, e no que foi imobilizado, ele meio que apagou, e aí, de repente, ele acorda de novo, esse rapaz segura ele e dá um mata-leão e fica segurando ali o indivíduo, achando, e aí ele frouxou, inclusive, o indivíduo. E aí ele achava que o rapaz estava simplesmente dormindo, mas na verdade ele matou o indivíduo sem saber que tinha matado. Só que ele estava defendendo a mulher. Foi toda machucada, quebrada, tem vários sinais, né, de lesão, de lesões, perícias nela. Bom, eu lembro que nesse caso especificamente contrataram um assistente técnico para poder combater
o laudo, porque o laudo fala que o indivíduo teria morrido pela asfixia. E o assistente técnico, analisando esse caso, esse contexto, ele fala o seguinte: olha, esse rapaz, ele utilizava lá substâncias entorpecentes, ele tinha uma série de problemas. Na verdade, existe uma possibilidade, ele foi imobilizado sim, mas existe uma possibilidade desse rapaz ter morrido, olha só, pelo uso da droga, ter dado um problema e, em razão da droga, ele ter morrido. Então, são casos muito esporádicos e casos de uma repercussão maior. Porque hoje, um assistente técnico... Doutor Rodrigo, posso fazer uma Pode parte só para contextualizar aqui? Ó. Tem um caso bem emblemático que fala muito, que eu acho que é muito relevante para a questão da investigação defensiva e também muito importante para a questão do assistente técnico. É o caso da Elisa Matsunaga. Teve um ponto que ele foi muito debatido pelo perito da Polícia Civil. Foram 2 pontos, na verdade, que foram muito debatidos. O primeiro, com relação à questão conforme foi o disparo, por que o disparo da arma de fogo teria pegado transfixando a cabeça de cima para baixo, porque a tese do Ministério Público seria que ele estava deitado e ela atirou. Aí a investigação defensiva, juntamente com outros assistentes técnicos, tentaram desmistificar essa situação. E a segunda situação, que foi muito importante, foi com relação à questão que, segundo o perito forense, também, que era o médico legista que fez a autópsia do cadáver, ele até disse no documentário que o cadáver conversa com o médico, né? Isso aí eu não tenho dúvidas com relação a isso, né? E ele alegou, basicamente, 2 circunstâncias. Que a primeira delas, que quando ela começou a esquartejar ele, que ele estava vivo, e a segunda é que seria 2 pessoas, pelo menos, por causa dos cortes. Um assistente técnico, foi um médico de renome no Brasil, entendeu? Foi contratado na condição de assistente técnico para desmistificar essa questão desse laudo, e ele falou uma coisa muito importante, que se a tese do Ministério Público, olha só a importância às vezes de uma investigação defensiva de habilitar um assistente técnico, se fosse corroborado a tese do Ministério Público, transplante de órgãos no Brasil tinha que parar, não só no Brasil como no mundo, porque o fundamento para o transplante é quando tem a morte de uma parte do cérebro humano, que essa parte foi atingida pelo projétil. Então, teoricamente, ele não poderia sentir nada, não sentir dor, nem estaria vivo, né? Não estaria vivo. Ele podia, o coração dele estar batendo ali, mas ele não estava vivo mais. Isso eu acho que é uma situação muito importante, porque se não tivesse essa fala desse assistente técnico e não tivesse essa investigação defensiva, seria isso que iria valer. E a segunda situação que ele desmistificou é o seguinte, que quando ele falou dos cortes, ele é um médico também, cirurgião, e ele disse que para a tese do Ministério Público ela ser verdadeira, ela teria que toda vez que ela estivesse fazendo um corte, ela voltasse lá e afiasse a faca. A faca, o instrumento cirúrgico que ela utilizou, acho que ela utilizou um instrumento cirúrgico. Então, por conta disso, nenhum corte iria ficar igual ao outro, porque a partir do momento que ela estava fazendo esse esquartejamento, né, o instrumento estava ficando cego. E, por consequência, ela tinha que introduzir mais força, enfim. Outras, aí, por consequência, o corte não ficaria igual. Então, só essa parte que eu fiz questão de fazer, que é um caso emblemático, um caso de repercussão nacional, aonde que a investigação defensiva e a habilitação do assistente técnico, elas foram fundamentais, né? E olha que na época nem se falava em investigação defensiva, porque o julgamento dela, salvo engano, foi antes de 2018. Nem se falava. Mas foi basicamente isso que eles fizeram. Eles fizeram a reconstrução da cena do crime, eles conversaram com testemunhas, eles só não... Estava escrito ali, porque não existia ainda o provimento 188 de 2018, mas eles fizeram uma investigação defensiva. E é um caso que eu acho que ele esclarece muito com relação à importância desse tipo de instrumento. Hoje, na esfera criminal,
vou nem falar, né, vou falar da história criminal que eu conheço, mas eu acredito que eu acho que no direito com uma forma geral, né? O advogado, independente da área que ele seja, hoje ele tem que utilizar esse tipo de ferramenta. Mas no criminal, onde que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, que é onde que eu atuo, isso é fundamental para conseguirmos, né, esclarecer os casos e tentar corroborar a tese defensiva, né, e descondenar o acusado. Devolvo a palavra aí, doutor. Concordo contigo. Inclusive, a morte cerebral é o que marca o fim da vida. Eu acho, né, que a investigação defensiva, nesse sentido, ela assume um papel de extrema importância, porque você equilibra de uma forma extremamente relevante a atuação do Ministério Público e do advogado. Acho que o doutor Carlos queria falar alguma coisa. Nobres colegas, temos a CPI, temos CPMI, temos que o Ministério Público investiga, temos que a polícia faz a investigação criminal, e quando criou-se o provimento, todos foram contra a advocacia, mesmo nos exatos termos da lei. Temos também que deixar claro que a investigação defensiva tem deixado alguns colegas em dificuldade por falta de prática, por estarem ficando em evidência devido à falta de experiência, de maturidade e até mesmo de normas para conduzir uma investigação defensiva. Decorridos aí 37 minutos do nosso bate-papo, eu não poderia deixar de trazer à baila esta situação. Eu não tenho dúvida que a investigação defensiva é fundamental, é de suma importância, é um diferencial para aquele que está sentado no banco dos réus. Mas lá do outro, eu penso que a OAB deverá avançar, porque apenas um provimento não é o suficiente para que nós possamos lutar, combater as injustiças da justiça, porque isso, inclusive, pode colocar em risco o próprio advogado. Não sei qual o posicionamento do doutor Rodrigo, não sei qual o posicionamento do doutor William, mas obstrução criminal é fato, a depender dos olhos ou do subjetivismo do juiz, do promotor e do delegado. É uma questão muito... Concordo contigo, é algo que deve chamar muita atenção. Eu, particularmente, quando instauro uma investigação defensiva, o que eu faço? A primeira coisa, mando um ofício para a OAB. Estou instaurando uma investigação defensiva. Né? Obviamente que eu já tenho em mãos uma procuração, eu já tenho em mãos um termo específico com todas as etapas que eu planejo ali inicialmente fazer. Então, eu instauro essa investigação defensiva, eu comunico à OAB, não precisa comunicar ao juiz, de vez em quando eu comunico, de vez em quando eu não comunico, depende do tipo de juiz que eles têm. Mas eu, de fato, dali começo a desbravar aquela floresta, né? Enfrentar alguns medos, enfrentar alguns dragões, que é justamente naquele sentido de que, poxa, o que você pode fazer? Tá, eu já comuniquei todo mundo que tinha que comunicar, agora o que eu vou fazer? Basicamente, você vai começar com a oitiva de testemunhas. Você vai convidar, você não tem poder de coagir, né? Mas você tem um convite, você vai convidar as testemunhas ou aqueles informantes para que venham ao escritório. E eu sempre recomendo que você transcreva, ainda mais para o tribunal do júri, transcreva. A pessoa vai falar, você vai digitar, que é igual aquela tradição, né? aquela forma tradicional que faz muito na delegacia de polícia. Só o vídeo, muitas das vezes você não vai ter tempo para mostrar no tribunal do júri, às vezes vai pegar um juiz que não quer mostrar, né? Que não vai entender que aquilo não pode, vai te dar inconvenientes, então você vai fazer o quê? Transcreve aquele termo, mas grava.
Por quê? Porque se alguém algum dia falar que você... E hoje você tem... Põe na nuvem. Se alguém algum dia falar que você ameaçou a testemunha, você tem ali o termo, a testemunha falando efetivamente. Então, você pode juntar essa oitiva e você pode transcrever aquele texto. E aí você põe no processo. Depois eu passo a palavra para você, doutor Carlos, mas é só para não perder o fio da meada, porque tem muita gente que tem interesse aqui em saber como se faz essa investigação defensiva. Então, você ouve a testemunha, óbvio, o seu cliente provavelmente deve estar preso, né? Se não tiver, você vai ouvi-lo também dentro do escritório. Você vai, a partir desse momento, analisar aquele depoimento que é mais relevante, e aí você pode reconhecer firma ou não, você pode transformá-lo em uma ata notarial, e no cartório. O problema da ata notarial, né, de notas, é porque ela é muito cara, nem todo mundo vai ter dinheiro para fazer uma ata. Então, mas você pode transformar, inclusive você vai aplicar subsidiariamente no processo civil, no processo penal, uma ata específica que vai... Olha, isso aqui é documento público, é como se estivesse falando na frente do juiz, falou na frente do escrivão, no tabelião, no caso. Então, a ata notarial. Depois dali, aí você vai ter caminhos, porque as testemunhas já vão ter te falado, olha, foi no dia tal, às tantas horas, e aí nessa hora passa um caminhão, passa um ônibus, passa um caminhão de lixo, né? Um ônibus na frente do local. E aí você vai lá no local, vai em loco, se não for um lugar muito perigoso, mas você vai fazer ali gravações, vai filmar, pega no histórico de horários de determinados transportes coletivos, você vai ter ali o horário que ele passou, então você já tem mais um documento para provar. Muitas das vezes o réu fala assim, não fui eu, e aí você vai pegar o celular dele, vai simplesmente no sistema de localização do Google e vai ver aonde que esse indivíduo estava naquela hora. Olha, ele não estava naquele local, então aqui, olha, ele estava em Matias Barbosa, não estava em Juiz de Fora. Então você começa a garimpar ali as provas, né? Então, muitas das vezes, porque às vezes a gente pensa que a investigação defensiva vai ser só uma prova técnica. Não precisa, mas pode ser. Mas não precisa, pode ser outros tipos de prova que são extremamente importantes. Muitas das vezes tem uma testemunha que falou alguma coisa na delegacia, mas que dá um outro depoimento. Ora, se você tem a acareação, você pode fazer a acareação, olha só, fulano disse isso, o que você acha sobre isso? É isso mesmo ou não é? Você delimita o assunto e faz um termo de acareação, as duas pessoas falando, porque não, a prova permite. Né? O levantamento do local é muito importante. Muitas das vezes você pode fazer a gente vulgarmente, né, de forma leiga, chama reconstituição do crime, mas na verdade é reprodução simulada, porque você não tem como reconstruir o crime ou reproduzir o crime. Então quer dizer, é uma reprodução e não é uma reconstituição. Você não tem como reconstituir o crime, mas reproduzir sim, uma reprodução simulada. Então você faz essa reprodução simulada, muitas das vezes ali com alguém imitando ou fingindo ser a vítima, a posição dos disparos, né? Às vezes você pode pegar um croquis do veículo, uma imagem, uma foto do veículo e falar assim, olha, esse tiro veio dessa direção porque pegou essa vítima na frente que estava conduzindo e acertou o joelho da vítima atrás. Ah, esse disparo que foram nas costas, mas como que o disparo foram nas costas se o indivíduo está na frente? Então é porque ele fez um deslocamento lateral e deu o disparo, mas não quebrou o vidro, é porque o vidro estava aberto. Então, acertou a primeira na lombar, a segunda acertou na lombar meio que reto. A primeira acertou meio que de baixo para cima, mas de baixo para cima é porque a vítima estava saindo mais abaixada do veículo. Acertou a primeira, aí ela levanta, sentiu dor, a segunda veio paralela. Então você consegue você mesmo fazer esse tipo de análise e depois você pode contratar um perito específico para poder fazer essa análise. Né? Então você Exatamente, pode... Doutor. É igual, salvo engano, só até para título de exemplo, foi igual o laudo que eu vi, né, do processo que você fez do Dr. Carlos. Na tese era que eram 2 atiradores. Segundo o croquis que você fez, com base nas informações, desmistificava isso. Conseguia chegar à conclusão que era um único atirador. Enfim, essas questões são muito importantes, que até então, se não tem uma investigação defensiva
e posteriormente a desabilitação do assistente técnico, vai ficar valendo aquela informação que já está no processo. Então, aí que está a importância dessas questões, né? Devolvo a palavra, doutor. Então, até para a gente poder ir caminhando, você tem ali alguns indícios, né? Você vai fazer Eu tenho uma investigação defensiva aqui no escritório de uma juntada de WhatsApp, de documentos printados e impressos de WhatsApp. Da onde vieram? Não fizeram perícia nesse documento, não analisaram a data, a vítima falando que fulana de tal poderia ter sido a autora, né, do crime de homicídio. Só que a hora que foi enviado o WhatsApp, a vítima já tinha morrido há 4 horas atrás. Então existe ali, foi dias anteriores ou não foi? Quem foi que imprimiu? Quem foi que fez aquilo? Era do celular da vítima? Não, não era, não periciaram. Aí eu peço a perícia e, não, já devolveu o celular para a vítima e aí não tem, para a esposa da vítima, não tem como periciar. Então, existe uma série de problemas, uma série de inconvenientes que é trazido no processo que você, na investigação defensiva, você vai combater aquilo. Né? Você vai apresentar um laudo. Os jurados vão analisar sim ou que não. A grande questão é que a grande maioria dos jurados são leigos. Para o juiz de direito, ele vai desconsiderar aquilo, não vai nem analisar. Mas o jurado, depois que você falou, e isso é importante, existe o que a gente chama, né, de direcionamento da atenção selecionado. Quando eu falo, por exemplo, doutor Carlos, olha aí atrás, por favor. Olha atrás de você. O que você viu? Livro. Percebeu? Como ele estava, olha só como é que são as coisas. O doutor Carlos estava digitando alguma coisa. Quando eu chamo a atenção para ele e falo, olha atrás, automaticamente, não é só um comando indutivo de olhar. Ele olhou e ainda virou e falou, o quê? Ou seja, direcionamento de atenção selecionado. Eu poderia falar com ele qualquer coisa. E ele não teria a noção e ele assimila aquilo. Eu crio uma falsa memória. Isso é extremamente importante para quem... Isso é um outro assunto que a gente vai trabalhar num outro dia que vocês quiserem sobre por exemplo, o ETP, né? Estratégia do teste positivo. O que é isso? Quando eu falo, doutor William, você é um cara que tem uma voz de veludo, você é uma pessoa que encanta, né? É uma pessoa muito persistente, uma pessoa muito combativa. Só que, ao mesmo tempo, você, às vezes, né, é mais relaxado em determinados momentos da sua vida. Quando eu vou falando isso, você vai automaticamente... É geral. Isso se encaixa para todo mundo. Você automaticamente vai buscar algumas lembranças de realmente que foi aí que, às vezes, você é mais relaxado em algumas coisas da sua vida e tal. Eu dou um comando, um teste positivo. Então, na verdade, eu estou ali trabalhando no seu memória. O jurado ele não sabe se aquele texto que eu li ele tem validade ou não tem. Quem vai falar é o juiz, é o promotor, que não vai ter validade. Mas depois que você deu o comando, botou a testemunha, depois que ele viu uma imagem da população toda com cartaz lá no bairro, já fulano de tal é inocente, né? Carla Hernandes não fez isso. Depois que ele viu aquele... Não tem como apagar da memória dele. Então, a investigação defensiva é você saber trabalhar com a persuasão e com os meios de prova que a lei te autoriza. Se o juiz indefere, que faça. Que faça. Que faça, obviamente, tomando todos os cuidados para que ele não fale que você está coagindo. Tem uma colega aqui que levou uma testemunha para ser ouvida e o juiz mandou intimá-la para responder sobre coação de testemunha. A colega, até, na hora que ela falou coautoria. Coautoria? Não, deve ter coisa errada. Aí depois a gente descobriu que, na verdade, de coator, não de coautor, né? Mas, de qualquer forma, tem que tomar muito cuidado. Informe a OAB, tome todas as medidas possíveis, coloque tudo na investigação defensiva, tudo, do A a B. Tudo que fosse ser feito, intimação, depoimento, as pessoas assinando testemunhas, para que você não tenha problema no futuro. Perfeito. Doutor Rodrigo, eu aproveito o ensejo aqui para trazer uma consideração. Via de regra, no rito do tribunal do júri,
na primeira fase, todo o proceder é embasado no inquérito policial. Procura-se confirmar ou afirmar tudo aquilo que foi feito a título de investigação criminal, que deveria tão somente valer para embasar a denúncia. Nada além. Só que, agora voltando para a parte prática, quase impossível nos dias de hoje seria nós, defesa, mudarmos um processo embasado somente em depoimentos de testemunhas. Nós precisamos de mais. E ainda que façamos a investigação defensiva, vou contar um episódio que aconteceu comigo nesse processo que o doutor Rodrigo fez a investigação defensiva. O promotor de justiça iniciou os trabalhos dele na plenária do júri, já criticando e indignado com a investigação defensiva. Dizia ele que quem poderia investigar é tão somente a polícia e o Ministério Público, mas ninguém. Com qual intuito? De destruir tudo aquilo que foi feito pelo Dr. Rodrigo. Observem e maximizem a complexidade. Fazemos aquilo que for possível e necessário para os nossos clientes. E ainda assim deparamos na plenária do Tribunal do Júri com críticas descabidas e desnecessárias, advindas de uma visão obsoleta. A verdade é essa. A investigação defensiva faz diferença? Faz sim, excelências. Nós não conseguimos trabalhar hoje somente no mundo jurídico. Precisamos de técnicos. Imaginem esses processos da mais alta complexidade, em que se dá 10 dias para o advogado fazer as alegações finais, que só de interceptação deve ter uns 7 volumes. No mínimo, ele precisaria de 1 mês, sem fazer mais nada, para que desse conta daquela interceptação. O que será, então, desse advogado? Como ele Doutor vai Carlos, conseguir solucionar essa situação? Eu queria até ponderar, porque eu trabalho na Lava Jato, eu tenho um caso na Lava Jato, um dos processos, uma das fases da Operação Lava Jato, eu trabalho. E lá a gente tem uma quantidade... Olha, eu não estou levando em consideração as fases anteriores, eu estou considerando só a minha. A gente tem uma quantidade de horas de quebra de sigilo telefônico e de diálogos que é humanamente impossível. O Ministério Público não ouviu tudo e a defesa também não consegue ouvir, porque é muito. Para que você tenha uma ideia, no início foi PIC, né? Hoje é tudo eletrônico. É uma quantidade de áudio e de vídeo que a gente teve que comprar um HD externo específico para poder salvar, porque não conseguiria salvar no computador normal. Sim. Bom, eu acho que a gente tem que finalizar, né, doutor William? Já está acabando, senão a live vai acabar, vai cair, e a gente não fez as considerações finais. Eu já vou... Mesmo que eu iria chamar a atenção. Eu queria agradecer a todos que assistiram essa live, que passaram por aqui, que mandaram mensagens. Eu gostaria de pedir que sigam os tribunos, a defesa não para, é nosso trabalho. Tem mais 2 colegas, além do Dr. Carlos, Dr. William, Dr. Alfredo, Dr. Adriano e eu. Nós estamos fazendo toda segunda-feira, às 20 horas, aqui no Instagram. Depois a gente vai compartilhar nas outras redes sociais. A gente tem alguns vídeos, cada um faz
um vídeo sobre um tema específico no TikTok. Então, quem puder assistir também no TikTok, Os Tribunos, é muito legal. Assista mesmo, porque tem assuntos diferentes. Eu lá, particularmente, falo sobre persuasão, então às vezes eu coloco algum assunto assim, mais extrovertido, mais diferente, né? Porque eles são criminalistas muito famosos, então eles trazem técnicas. Eu já falo algumas outras coisas, eu enrolo as pessoas, sabe? Mas eu queria pedir que vocês curtam, compartilhem, comentem, se puder. Gostaria Divulguem, também divulguem. que divulguem o trabalho, toda segunda-feira nesse horário. Quem é meu seguidor e porventura passe ou venha assistir essa live, que siga o Dr. William, que siga o Dr. Carlos, porque são meus amigos e sempre trazem assuntos extremamente importantes. Lembra vocês, o melhor advogado não é aquele que mais briga, mas é aquele que usa a inteligência. Se você vai defender alguém, saiba primeiro se defender. Tome muito cuidado com a investigação defensiva. É um instituto que você deve atuar, deve né, trazer para o processo, mas você pode sim, dependendo do juiz, ser ali perseguido, pelo menos. Faça a sua defesa primeiro. No mais, acta est fabula, ou seja, a história foi contada. Dr. Carlos, Dr. William, muito obrigado. Doutor William, suas considerações finais, por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos, né, por terem participado, terem ficado até aqui, debatendo sobre temas tão caros, né, que são relativos à advocacia criminal. E conforme muito bem dito pelo Dr. Rodrigo, a gente não pode transformar um antídoto em veneno, né? Até água demais faz mal. Então, mas eu reforço o entendimento que eu já tenho, que eu já passo para todos os meus clientes, levando em consideração o cenário atual, as políticas criminais, todas as ferramentas que o advogado puder utilizar para descondenar o acusado, logicamente muito bem pensadas, né? Sendo colocadas no momento correto do processo, eu utilizo, né? Porque eu dou todas as oportunidades possíveis da gente conseguir fazer aquilo que há de melhor para o cliente utilizando essas ferramentas. E a investigação defensiva é uma delas, sem sombra de dúvida. Sempre que eu percebo que o processo ele existe a possibilidade de ser feito e a necessidade, eu sempre indico para os meus clientes. E no mais é isso, assim que eu encerro minha fala, passo para o Dr. Carlos para ele fazer as considerações finais. Nobres colegas, amigos, companheiros de labuta, a investigação defensiva nos abre as portas, sem sombra de dúvida e com bastante cautela. Cautela para não ter problemas com a OAB. Eu de cá, esse simulacro de advogado, espero que em breve, nós consigamos evoluir, nós consigamos ter uma lei que nos paramente, nos vista para exercermos a investigação defensiva com maior tranquilidade. Mas, enfim, a advocacia é uma eterna busca, é um mundo de Dom Quixote de La Mancha. E, para terminar, eu vou parafrasear meu falecido sócio. Não basta ser advogado. É preciso de se sentir advogado na seara criminal. Muito obrigado, fiquem com Deus e um até breve para todos. Obrigado, gente. A gente se vê. Até mais.